mas a Síria vem de Sem, o Egito vem de Cã. Olha para Isaías 19, a partir do verso 14. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. E não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer a cabeça ou a cauda, ramo ou junco. Olha para o verso 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porquanto o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo, presta atenção, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Aqui Deus está falando do milênio. Tanto egípcios como os assírios, como os de Jafé, vão fazer parte de Israel. Só que vai restar nações que não vão ter os corpos glorificados, não vão reinar sobre a terra, mas essas nações vão ser servos de Sem. E essas nações vão ter servos. Então no milênio você vai ter servo dos servos de Sem. Isso vai acontecer no milênio. Quando Deus disse, bendito seja a Síria, tudo bem, né? Sem. Bendito seja Sem. Mas Deus disse, bendito seja o Egito. Povo meu, povo de Deus. Aceitou a Cristo ou não aceitou? E Deus falou, seduzido seja Jafé. Não está escrito alargado, está escrito seduzido. A gente sabe que de Jafé sai Magog. Gog e Magog sai de Jafé. Lá em Apocalipse está escrito, depois dos 1000 anos, sairá Satanás da sua prisão a seduzir Gog e Magog, as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, seduzir. Deus está falando que Jafé, os gentios, haveriam de ser seduzidos. Seduzidos por quem? Quem você acha que é o sedutor das nações? Mas há um convite, habite Jafé nas tendas de Sem. Como que os de Jafé vão habitar nas tendas de Sem e ser benditos? Deus armou um plano para isso. Sem gerou Abraão, e Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gerou Isaac, que é filho da promessa. Isaac gerou Jacó. E Deus falou para Jacó também, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti e na tua descendência. Israel gerou 12 tribos. De Judá vem Davi, e conforme as profecias de Davi vem Cristo. Aqueles de Jafé que crerem na promessa do Evangelho, que crerem na pregação, serão benditos. Os de Jafé que não crerem na promessa, o que eles vão ser? Malditos, dependendo de suas obras. Não quer dizer que só resta 2 opções, porque há nações que vão subir para pelejar contra o povo de Deus, mas vai haver uns restantes que não vão subir para peleja. Por exemplo, se a Rússia sair para pelejar contra Deus, contra os exércitos de Deus, a Rússia não vai ficar vazia. Se o Irã, o Iraque e a Turquia saírem para pelejar contra Israel, o Irã, Iraque e a Turquia não vai ficar desabitada. Vai ter pessoas lá. Vão ter islâmicos que não vão gostar do império do anticristo. Isso tem profecias falando disso. Essas nações que restarem, essas vão ser dominadas pela igreja. É claro que é um assunto para outro vídeo, mas já tem que falar. Porque a gente vê Gomer, a gente vê Magog, a gente vê Togarma, a gente vê Tubal e Meseque indo pelejar contra o Deus de Israel. Ou seja, eles não vão habitar nas tendas de Sem, eles vão para as tendas de Cã. Você está entendendo o plano que Deus armou através de Sem, Cã e Jafé? E por isso que alguns desses nomes vai aparecer aqui na estátua e também nos animais. Por que Deus está usando o nome dos filhos de Noé na estátua e nos animais? Para que a gente se lembre disso daqui. E lembra, entre Gênesis 10 e Gênesis 12, tem o episódio de Nimrod em Gênesis 11. Em Gênesis 10 já começa a falar de Nimrod, mas em Gênesis 11 vai ter alguns detalhes a mais. Vocês estão entendendo até aqui? Deu para entender o plano que Deus está armando através disso daqui? É um plano maravilhoso e justo. Não é um plano injusto aonde Cã, cadê Cã?
Cã vê a nudez do seu pai, e aí Noé vai, amaldiçoa Cã, e todo mundo é maldito por causa disso. Isso é um plano injusto. As nações começaram a se espalhar, a se configurar, e parece sim que toda a raça ruim está vindo de Cã, mas começa a vir coisa ruim também através de Ismael, descendente de Abraão. Começa a vir coisa ruim através de Edom. Edom massacra Israel e Deus acaba odiando Edom por causa disso. Ele explica em Obadias por que ele odiou Edom. Ele não odiou Edom porque simplesmente veio na cabeça dele de odiar Edom. E tem os de Edom que serão possuídos por Israel. Serão possuídos para serem servos. O maior servirá ao menor. Essa é a profecia. O maior, Edom, servirá o menor. Isso só se cumpre no milênio. Davi pode ter subjugado alguns edomitas, colocado debaixo de Israel, mas isso já passou. Não faz sentido Deus prometer algo, uma luta que havia no ventre de Rebeca, Deus prometer algo que só iria valer por alguns anos. Aonde a gente vê que o maior vai ser servo do menor? No milênio. No milênio, quem que é o maior? A igreja. E quem que é o menor? As nações que estão sendo governadas. É o menor, estão sendo servos, vão servir o povo de Deus. Agora tem algumas coisas interessantes que eu quero acrescentar. Babilônia. O que você está lendo na Bíblia como Babilônia é a mesma palavra de Babel. Nimrod, o princípio do seu reino foi Babel. Já já nós vamos falar sobre Nimrod. Quem são os babilônicos? São os caldeus. Os caldeus são descendentes dos filhos de Noé. O mundo inteirinho hoje são descendentes dos filhos de Noé. Os islâmicos, Israel, judeu, árabe, os russos, italianos, brasileiros, todos vêm dos filhos de Noé. Você sabe qual é a sua descendência? Sem Cã e Jafé? Como é que você faz para saber de quem que você é filho? Eu sei. Eu sou Jafé. Eu recebi um convite para habitar nas tendas de Sem. E hoje eu estou nas tendas de Sem. E vou ser considerado filho de Abraão porque eu tenho fé em Cristo. Então eu sou filho de Sem. Caso contrário, eu estaria ainda nas tendas de Jafé. Agora, se eu for um assassino, um adúltero, uma pessoa que transgride a lei de Deus, ouve o evangelho e rejeita, então eu vou para as tendas de Cã. É assim que Deus determinou que o mundo fosse definido. Sem, Cã e Jafé. Eu falei sobre Babilônia, né? A cabeça de ouro. Agora falando sobre a Pérsia, aqui vai ter os Medo e os Persas. O que você está lendo na Bíblia como Medo, na verdade no hebraico vai estar como Madai. Vou colocar aqui em cima. Madai. E Madai, ele é filho de... Madai, ele é filho de quem? De Jafé. Tá aqui, ó, Madai. Madai, aqui são os Medos. Medos. Medos, Madai, Medos. A antiga Pérsia, hoje, é o atual Irã. Vou puxar para onde, hein? Aqui, né? Esse é o urso. Irã. O atual Irã é a antiga Pérsia e lá está os Medos, descendentes de Jafé. Deu para entender? E no Irã não tem pessoas benditas. Eles vão ser considerados como os filhos de Cã, se não se converterem ao Evangelho. Mas como é que alguém vai crer se não houver quem pregue? Lembra que Paulo fala? Como é que alguém vai pregar se não for enviado? Mas será que precisa do Evangelho chegar até lá para eles pararem de decapitar a cabeça? Para eles pararem de estrupar crianças? Não precisa. Deus vai julgar aqui, ó, na consciência do homem. O que você está lendo na Bíblia como Grécia é Javã. Se você for num aplicativo, você vai ver que vai estar escrito Javã. Toda vez que tiver escrito Grécia na Bíblia, está falando de Javã. E Javã é descendente de Jafé. Então a gente vê aqui Madai e Javã são irmãos. Madai e Javã são irmãos descendentes de Jafé.
Madai são os medos e Javã é a Grécia, são os gregos. Na Bíblia Católica vai estar escrito Javã no lugar de Grécia. Só vai estar escrito Grécia no livro de Macabeus. A gente sabe que a Pérsia, ela foi representada na parte dos dois braços da estátua, prata, e a Grécia, bronze, na parte do ventre. Só que Deus vai mudar as figuras, Deus vai dar uma outra visão para o profeta Daniel, vai mudar as figuras, e agora a Pérsia vai passar a ser um urso, e a Grécia é um leopardo de 4 cabeças. E depois Deus vai dar uma outra visão para o profeta Daniel e vai mudar as figuras novamente, vai permanecer animais, porque aqui Deus mudou de materiais como prata e bronze para animais. Na segunda visão. Na terceira visão, ele vai mudar as figuras, mas vai continuar sendo animal. A Pérsia, que é o urso, vai ser o carneiro, e a Grécia, que é o leopardo de 4 cabeças e tem 4 asas de ave, vai passar a ser o bode peludo. E aqui você vai ver o bode peludo e o carneiro brigando um com o outro. Grécia e a Pérsia brigando. 2 irmãos brigando uns com os outros. Madai e Javã, descendentes de Jafé. Ou seja, eles foram seduzidos pelo inimigo. As nações estão fazendo guerras, porque o inimigo seduziu as nações. Deus disse, seduzido seja Jafé. Ele haveria de ser seduzido pelo diabo. Cã também. Só que haveria um convite da parte de Deus, não só para os de Jafé, para os de Cã também, para irem para as tendas de Sem. Mas por que Deus não disse então habite Cã nas tendas de Sem? Porque Deus também está dando um resultado final. É um plano maravilhoso. Entenda isso. A gente sabe que o Egito é descendente de Cã. E eles vão para as tendas de Sem porque Deus disse, bendito seja o Egito, meu povo. E a Síria? A Síria vai ser uma configuração do reino do anticristo. Não vai ser bendito. A Síria está nas nações. Está misturado com Jafé. Mas se eles vão perseguir o povo de Deus e rejeitar o evangelho, eles vão ser considerados como Cã. Então Deus deu um plano. Deus não falou bendito seja Cã e nem convidou Cã para ir para as tendas de Sem, convidou Jafé para ir para as tendas de Sem. Mas num futuro depois de Cristo, tudo isso irá se misturou. A Rússia é uma nação separada. É descendente de quem a Rússia? Só tem semitas lá? Tem só descendentes de Jafé na Rússia? Por causa de Magog? Não tem como determinar isso. A única opção que sobra é entender a espiritualidade, o plano que Deus deu para a gente entender. Deus não pode falar habite Cã nas tendas de Sem, porque no plano final, pessoas que rejeitaram o evangelho, por exemplo, o reino do anticristo, vai ser Cã. Mas é claro que esse reino do anticristo vieram das nações. Magog, descendente de Jafé, o qual recebeu a promessa de habitar nas tendas de Sem, vai estar junto com Gog, perseguindo o povo de Deus. Ou seja, Cã vai ser Cã, maldito. E Jafé, que teve a promessa de habitar nas tendas de Sem, vai ter aqui Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Gomer, Togarma, tudo indo contra o povo de Deus. Eles não vão habitar nas tendas de Sem. Então há um plano final. E são justos 3 filhos, porque tem revelação. Deus planejou uma tremenda revelação. Você já deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Vamos confirmar isso? Vamos pegar o maior dos apóstolos, o que mais meditou na palavra de Deus, o que mais escreveu revelação, e vamos ler um pedacinho. Um pedacinho só da sua carta. Sabe, aquele pedacinho em que calvinistas e arminianos ficam presos e só enxergam aquilo. A vida é só enxergar aquilo, predestinação e poder de escolha do homem. Só enxerga aquilo. Vamos, justo nesse texto, mas vamos enxergar coisas excelentes. Não que o assunto da predestinação não seja coisa excelente, mas ficaram presos nisso e, vamos falar a verdade, ficaram presos de maneira errada. Romanos 9. Além de muitos separarem Israel da igreja, por causa da leitura que aparenta ser assim, ainda existe a parte da predestinação que está completamente deturpada. Mas vamos ver esse cenário aqui em Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor a meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, que é a adoção, a glória, os pactos, as alianças, o culto, as promessas,
que são os patriarcas. Ora, deles vem Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Verso 6. Não pensem que a palavra de Deus haja faltado ou haja falhado, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas. O que levou Paulo a fazer essa pergunta aqui no verso 6? Se você não entende a finalidade dessa pergunta, quer dizer que você não entendeu o que eu acabei de ler. Ele falou que sentia dor no coração pelos irmãos dele que não estavam crendo em Cristo. Mas as promessas eram para o povo de Israel. Judá faz parte de Israel, mas eles não estavam crendo. Paulo falou, eu queria ser separado de Cristo por amor a eles, porque para eles foi as promessas, as alianças pertencem a eles, mas nem todos estavam crendo. E se a maioria não estava crendo, será que a palavra de Deus estava falhando? Poxa, Cristo veio para o seu povo. Muitos judeus creram, milhares creram, mas a maioria, o próprio Israel, eles não creram. Aí Paulo já está adiantando, não pense que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, presta atenção, nem por serem descendência de Abraão, Ismael, são filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aí Paulo fala no verso 8, isto é, não são os filhos da carne. Não falou Ismael aqui, não está escrito Ismael, mas ele está falando de Ismael. E se está falando de Ismael, está falando de Edom. Aí Paulo fala, não são os da carne que são filhos de Deus, mas os da promessa, Isaque, são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. Quando você está lendo no livro da lei, neste tempo determinado eu vou vir e Sara terá um filho, apareceu a palavra moed. A palavra moed é a mesma palavra usada para as festas, o ciclo das festas que há a profecia sobre nós. Ou seja, os filhos de Isaque, nós, os filhos de Isaque, somos pessoas que nascem do Espírito e são pessoas que passam por tempos determinados. Porque Isaque, a palavra moed foi relacionada a Isaque. De Isaque vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel, que participam das festas tanto literais como espirituais. As duas testemunhas recebem revestimento de poder, são as últimas chuvas, tocam trombetas, anunciam o dia da expiação e recebem a expiação, e vai para os tabernáculos. Por quê? Elas têm como pai Isaque, nasceram da promessa do Espírito, e Deus falou, neste tempo eu virei, neste moed. Usou a palavra moed. Aí no verso 10 diz, e não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, nosso pai. Aí ele vai falar de Isaque e Jacó, né? Assunto que é deturpado pelos calvinistas. Mas o que acontece? Paulo falou que nem todos os que estavam em Israel são israelitas. E nem por serem descendência de Abraão, pegou o ponto literal. Descendente de Abraão são filhos, mas os filhos são os da promessa. Tanto é que pregou o evangelho para os gentios. Mas será que Paulo estava com um livro de genealogia? Para chegar lá em Israel e falar, peraí, qual é o seu nome? O seu nome é tal, peraí, de qual tribo você é? Ah, você é de Israel. Paulo não estava com isso. Paulo estava falando de algo espiritual. Paulo já está discernindo aí Gog e Magog, o reino da besta. Paulo sabia de tudo isso. Em Gálatas, Paulo fala de Gog e Magog, fala do reino da besta. E ali está lá Ismael e Isaque. É nítido isso. E tem coisas mais profundas ainda no livro de Gálatas que não dá para falar agora. Por isso que eu fico impressionado quando as pessoas olham para Gog e Magog e se limitam na Rússia. E o que falar de Jesus? Continuando o assunto da bênção espiritual, Jesus estava em Israel e falou para os seus irmãos judeus. Não tinha mistura, eram judeus mesmo, judeus de sangue, que veio de Judá, que veio de Jacó, de Israel, que veio de Isaque, que veio de Abraão e veio de Sem. Jesus falou, malditos, serpentes, víboras. Jesus não poderia falar isso? Jesus estaria amaldiçoando a semente bendita? E lá no Sermão do Monte, o que Jesus fala? Bem-aventurado, bem-aventurado é bendito. Bendito, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você conhece sobre as duas casas de Israel? Jesus promete, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos do Deus vivo. Você conhece sobre as duas casas de Israel? Jesus, no Sermão do Monte das Oliveiras, está quebrando a maldição que foi colocada sobre a casa de Israel
e está colocando promessa para eles. Se vocês forem misericordiosos, vocês alcançarão misericórdia. Se forem pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Aquela que não tinha misericórdia, louco amar, alcança a misericórdia. E no lugar onde foi dito, vós não sois filhos de Deus, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Isso dá até arrepio uma coisa dessa, espetacular isso daí. Jesus está cumprindo a promessa que foi dita lá em Oséias, falando aqui das duas casas de Israel, para os que acompanham o meu canal. Se você não acompanha o meu canal, tá aí uma dica, as duas casas de Israel. Jesus está quebrando a maldição e trazendo os gentios, porque lá, quando você soma os evangelhos, no Monte das Oliveiras, tinha pessoas de Tiro, de Sidom, tinha outros gentios. Não tinha só judeus lá. É por isso que Jesus fala no mesmo contexto. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava fazendo promessas para outros gentios que estavam ali. Os judeus iriam com certeza pensar, os fariseus, poxa, ele veio abolir a lei e os profetas. Está falando isso para Tiro, para Sidom, para pessoas de outras regiões? Jesus falou, não pensem que eu vim abolir os profetas, eu vim cumprir. Está escrito em Oséias, eu vou chamar a casa de Israel de povo meu. E a casa de Israel são os gentios. Mas, seja misericordioso, seja pacificador, né? Deus está colocando as condições. E isso são as obras da fé. Ou seja, é espetacular o que Jesus está fazendo. E aí vem pessoas, pesca somente esse texto de Mateus 5,17 e fala, Jesus disse, não vim abolir a lei e os profetas. Tem que cumprir a Torá. E essas pessoas que engrandecem a Torá, nem imagina o que está acontecendo ali no Sermão do Monte das Oliveiras.